Vamos começar mais uma aula de desenho urbanístico e a gente vai tratar novamente sobre a parte de legislação urbanística. Nessa aula de legislação urbanística, a gente vai tratar um pouquinho sobre a propriedade urbana, a função social e ambiental e as limitações de uso. Então, vamos começar pelo questionamento do que é o direito de propriedade. Então, o direito de propriedade, ele vai ser aquele direito que permite a um titular usar, gozar e dispor de certos bens. E ele pode fazer isso desde que ele não faça com um prejuízo à dignidade da pessoa humana. Então, o direito dele de utilizar e usufruir aquela propriedade e de dispor daqueles bens não pode gerar nenhum prejuízo para a dignidade de qualquer pessoa. Então, com relação a isso, existem alguns limites do direito de ter essa propriedade. E quais são esses limites? O direito à propriedade, ele é uma garantia, ele é garantido pela Constituição Federal, mas ele não tem o seu exercício absoluto. Então, o próprio texto da Constituição e a legislação comum, eles terminam limitando o exercício desse direito de propriedade. E esse exercício ele vai estar sujeito ao cumprimento de uma função social e ambiental. Então, não é porque você detém do direito de propriedade de determinado bem, como uma casa, como um terreno, como uma fazenda, que você pode fazer qualquer coisa com aquele bem que você possui. Então, você tem que respeitar a função social daquele bem e respeitar também a função ambiental. Então, com relação à parte de legislação desse direito de propriedade e a função social no ordenamento jurídico brasileiro, a gente vai ter algumas disposições. A primeira delas está na Constituição Federal, no artigo 5º, e aí ela vai dispor o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. A propriedade atenderá à sua função social. Então, não importa se você é filho do barão, se você é filho da faxineira, todo mundo deve ser igual perante a lei. E essa propriedade ela tem que atender à função social, independente de quem você seja. Ainda na Constituição Federal, no artigo 170, a gente vai ter a seguinte disposição: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados nos seguintes princípios: a função social da propriedade. Então, a função social da propriedade, nesse caso, ela vai se sobrepor a essa ordem econômica do trabalho e da livre iniciativa. Novamente, né, independente de quantas posses e de quem você seja. E a outra parte da legislação, que está prevista no Código Civil, no artigo 1228, o proprietário ele tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, o direito de propriedade ele deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitar a poluição do ar e da água. Então, além disso, né, o proprietário ele nesse código, no Código Civil, ele está dizendo que o proprietário ele pode usar e dispor daquele bem que ele possui e que ele tem o direito de reaver aquele bem, salvo algumas exceções, né, que tem a questão do uso capião e entre outros aspectos. Mas ele tem o direito de exercer e ter finalidade econômica e social naquele bem,
desde que ele garanta, né, a preservação de todos esses elementos naturais e culturais. Então, no caso, quais seriam os limites legítimos ao direito da propriedade rural? Então, de acordo com a Constituição, a propriedade rural ela tem que atender, ao mesmo tempo, simultaneamente, aos seguintes requisitos. O primeiro deles é o aproveitamento racional e adequado das potencialidades daquele lugar. Então, você não pode utilizar aquele território, né, aquele espaço, de forma indiscriminada. Você tem que ter um aproveitamento racional para aproveitar a questão das potencialidades dos recursos que ele dispõe, ao mesmo tempo que você tira um aproveitamento, inclusive pode ser até econômico, daquele bem. Segundo, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente. Então, não é só porque você tem um direito, uma propriedade rural, que você tem o direito de desmatar toda a fauna existente naquele lugar. Você tem, na verdade, que utilizar de forma adequada, garantindo que esses recursos naturais que estão disponíveis, eles permaneçam por mais tempo e sejam preservados também. Terceiro, observância às disposições legais que regulam as relações de trabalho. Então, aí ele também relaciona essa utilização aos trabalhadores daquele local. Então, o favorecimento, né, com a sua exploração, com a exploração do lugar, ao bem-estar tanto dos proprietários quanto dos trabalhadores. Então, quem tem a propriedade rural, ele além de utilizar de forma racional e o local, né, para melhor aproveitamento das potencialidades, além dos recursos naturais e de conseguir contribuir com a preservação do meio ambiente, ainda tem que se preocupar com as relações de trabalhos que não podem ser abusivas e tem que respeitar a legislação vigente. Com relação ao direito das propriedades urbanas, a gente também tem algumas limitações e essa utilização dessa propriedade e pelos outros usuários dos lotes, prédios residenciais, comerciais, industriais, de prestação de serviço e também dos equipamentos que são destinados a usos institucionais, como circulação e recreação, eles não podem ser nocivos ou prejudiciais ao interesse social, ao bem-estar das pessoas ou à sua utilidade pública. Então, independente de quem seja o proprietário daquele equipamento urbano, edifício, de um lote, a utilização desse recurso, né, dessa propriedade, ela não pode ser prejudicial ao interesse coletivo. Então, o órgão público ele tem que sempre privar, né, pelo bem-estar de todo mundo e não de um indivíduo especificamente. Então, você não pode colocar um uso que não seja compatível, que vai gerar um desgaste, né, um desinteresse por parte da população com relação àquela utilização. Não pode gerar nenhum mal-estar para aquela população daquele local. E aí, já com relação à função social da propriedade, o que a gente entenderia por isso? Então, isso está na Constituição Federal, que a propriedade urbana ela vai cumprir a função social quando vai atender algumas exigências. Essas exigências estão relacionadas à ordenação da cidade, ao ordenamento da cidade, e estão expressas no plano diretor. E elas são destinadas a garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, veja que em todos os momentos desse material, desse vídeo, dos vídeos anteriores, uma coisa que aparece muito recorrente é essa questão do bem-estar dos habitantes. Então, nenhum gestor público ele pode fazer nenhuma ação, promover nenhuma ação que desrespeite esse princípio, porque o bem-estar comum de todos os habitantes do município, independente de classe social ou econômica, ele deve prevalecer com relação aos interesses. E isso acontece também na função social da propriedade urbana.
E nesse sentido, né, qual seria a relação do ambiente urbano com o meio natural? O ambiente urbano ele vai ser composto pelo conjunto de relações que vão ser existentes entre população, pessoas, as atividades que essas pessoas executam e que acontecem nesse espaço, o espaço construído, então onde é que está com construção, com casa, com comércio, com etc. E os recursos naturais existentes no território da cidade. Então, esse ambiente ele é composto por esse conjunto. Esse conjunto ele tem que estar funcionando de forma equilibrada. E isso termina constituindo uma adaptação do ambiente natural para o abrigo da população aglomerada de suas atividades. Então, a cidade, né, o ambiente urbano, ele é justamente essa composição dessas relações. Então, a gente termina adaptando o ambiente natural para atender às nossas demandas. E nessa figurinha que está aparecendo aí para vocês, é possível a gente ter essa compreensão, né, da gente ter os elementos naturais, né, que já existiam naquele lugar, principalmente nas zonas de expansão, quando a gente está expandindo a cidade, já existia um elemento natural naquele local, e a gente vai adaptar esse elemento, esse ambiente que já existia ali naquele território, para os usos que a cidade precisa comportar. Então, eles vão com a abertura de vias, com a criação de novos bairros, de implantação de equipamentos de grande porte, de médio porte, de pequeno porte. Então, essa relação dos dois ambientes, ela tem que estar acontecendo de forma equilibrada. E a cidade, né, o centro urbano, ele funciona melhor quando a gente respeita essa relação, tanto do quesito de beleza, quanto da questão relacionada ao próprio clima. Então, se a gente consegue manter a certo nível a preservação das árvores que já estavam existentes, da fauna e flora local, a nossa cidade ela começa a ter uma relação diferenciada com o usuário. Então, você vai ter espaço de sombra, espaços adequados. E isso é uma tendência cada vez maior de acontecer, das nossas cidades elas serem pensadas para funcionar com o ambiente natural que já estava ali. Então, nesse contexto, como é que vai se cumprir essa função social e ambiental da propriedade? Então, a função social e ambiental da propriedade urbana, elas terminam acontecendo através da utilização adequada dos recursos naturais e da própria preservação do ambiente. Então, essa função social, eu até coloquei essa figura para representar e ilustrar, que ela não tem obrigatoriamente a função de servir ao capital. E como é que ela se aplicaria, né, no meio urbano? Então, a gente tem diversas edificações, principalmente nas grandes cidades, que estão vazias. E aquela edificação vazia, ela termina sendo um espaço que poderia ser utilizado, né, para promover a habitação popular. E a gente vai ver um pouco mais adiante que isso é possível de acontecer. E aí, nesse momento, a gente termina cumprindo uma parte da função social daquele edifício. Porque aquele espaço vazio, ele pode abrigar pessoas que não têm onde morar. E isso faz parte desse jogo, dessa função social que essa propriedade ela tem que atender. Porque o imóvel parado, ele é prejudicial para a cidade e também para a população que vive ali naquele entorno. E aqui, como é que essa utilização da função social ela deve ser traduzida? Então, ela deve aparecer na preservação das atividades humanas e da paisagem urbana que estão relacionadas com a propriedade urbana, de acordo com as normas de proteção ambiental e urbanísticas, e de posturas municipais. Então, isso aí está tudo relacionado com a postura que o município vai atender com relação àquelas atividades. Ela deve se traduzir também na utilização da infraestrutura e do espaço urbano construído, ou seja, áreas, edificações, infraestrutura e vias, em intensidade compatível com a sua respectiva capacidade de suporte. O que é que isso quer dizer? Se eu tenho uma edificação de 10 pavimentos
num espaço que ele é urbanizado, que ele tem uma infraestrutura boa, que ele tem vias e ele está subutilizado com apenas um andar ocupado, os outros andares eles não estão cumprindo o uso social que ele teria para aquela cidade. Terceiro, no uso dos recursos naturais da cidade, que são a água, subsolo, o próprio solo, o ar, a fauna e a flora. E aí ele vai promover esse uso dos recursos, garantindo meios para que esses recursos eles sejam conservados e preservados. E deve ser também observado com relação às atividades humanas que são desenvolvidas naquela cidade com a utilização desses recursos. Tudo isso está previsto também na Constituição Federal. E aqui, né, para contextualizar com a aplicação dessa parte de legislação da função social da propriedade, eu trouxe para vocês um trecho, né, do Plano Diretor de São Paulo, na parte da função social da propriedade, onde são apontados alguns requisitos, né, e parâmetros que a prefeitura ela pode cobrar, né, em cima desse proprietário que está subutilizando aquela propriedade para que ela comece a cumprir a função social e tenha um retorno também para a própria cidade. Então, aqui, ó, se o proprietário ele não cumprir os prazos e obrigações, a prefeitura ela pode cobrar o IPTU progressivo e, após 5 anos de cobrança, desapropriar a área, pagando com títulos a dívida pública. Então, o que é que isso significa? O IPTU, todo mundo sabe que é uma taxa, né, que é paga em cima do imóvel. Quando o imóvel ele está desocupado, não cumprindo a função social a função que ele teria, ou ele está sendo subutilizado, a prefeitura ela pode cobrar um IPTU maior. Então, com o passar dos anos, esse IPTU vai aumentando o valor para ver se o proprietário ele se dispõe a utilizar aquele espaço de forma adequada. Então, e aí são alguns exemplos de imóveis que estão suscetíveis a essa cobrança, né? Que são os não edificados, ou seja, se você tem um lote com área superior a 500 metros quadrados e tem um coeficiente de aproveitamento que é igual a zero, ou seja, não tem nada naquele lugar. Então, esse é um imóvel que pode ser cobrado IPTU progressivo e, com o passar dos anos, caso o proprietário não faça nenhuma utilização nesse local, a prefeitura pode desapropriar e dar uso àquele espaço que precisaria estar sendo utilizado. Imóveis que são subutilizados, ou seja, ele tem uma área, nesse caso, do exemplo, superior a 500 metros quadrados, e o coeficiente de aproveitamento ele é inferior ao mínimo daquela área, porque cada área tem um coeficiente de aproveitamento mínimo. Então, a prefeitura também pode aplicar essa norma. E imóveis não utilizados, que é quando você tem um edifício ou outro imóvel que tem no mínimo 60% de sua área construída desocupada há mais de um ano. Então, são equipamentos que estão subutilizados, não utilizados, e aquele espaço, né, ele está sem função social, e as cidades, a prefeitura, né, os gestores, eles podem utilizar de algumas ferramentas, né, de alguns parâmetros e requisitos para forçar, entre aspas, né, o proprietário a dar uso aqui. Mas aí, em que casos é que isso acontece? Por exemplo, vamos supor que você tem uma área, um edifício, uma área central, que agora, nesse período, ela está um pouco, digamos assim, abandonada. Mas daqui a uns anos, espera-se, né, você termina contribuindo para a questão da especulação imobiliária, que aquele imóvel ele vai valer o dobro ou o triplo do preço. Então, você deixa lá aquele imóvel parado naquele tempo, porque não é lucrativo para você aplicar algum uso naquela área, naquele imóvel, naquele terreno, e aguarda o mercado aquecer naquela região para vender com o lucro maior possível aquela área. Só que isso aí pode passar anos,
décadas, e muitas áreas e imóveis terminam ficando abandonados por muito tempo. E isso é um problema, porque aquelas áreas abandonadas, elas não estão sendo utilizadas e terminam sendo custosas para a cidade, porque elas já estão dispondo de infraestrutura municipal naquela região. Então, esse é um exemplo de aplicação, né? E aí, os instrumentos legais e prazos, né, que são utilizados também estão previstos nesse plano diretor, é o parcelamento, edificação e utilização compulsório, que aí os donos de imóveis notificados, eles têm 1 ano para apresentar o projeto de edificação ou de loteamento, e que as obras devem começar em até 2 anos e terminar em até 5 anos. Então, a prefeitura dá um prazo para essas pessoas se adequarem, né, a essas novas utilizações. O IPTU progressivo, né, que a prefeitura aplica o IPTU progressivo se o imóvel não cumpre a função social. E aí, no caso, a alíquota do imposto ela aumenta ano a ano até o limite de 15%. E aí, se em 5 anos o dono do imóvel não ocupá-lo, a prefeitura ela pode fazer a desapropriação e dar um destino, leiloar ou utilizar como habitação social. E a outro instrumento, né, é o consórcio imobiliário, que aí vai ser um acordo entre a prefeitura e o dono do imóvel, que foi notificado, e ele transfere para a administração pública o terreno, onde vai ser executada uma construção, e aí, em troca, esse proprietário ele vai receber uma parte das benfeitorias, como, por exemplo, apartamentos, naquele local que estava abandonado. Então, esses são alguns dos instrumentos legais que eles podem ser utilizados para garantir que todo o território da cidade ele cumpra essa função social. E aí, novamente, né, parte desse material, com exceção do slide anterior que fala da Prefeitura de São Paulo, ele foi retirado da cartilha, né, Cidade Sustentável, Bem-Estar para Todos. Até a próxima aula.